No versículo 3, Paulo escreveu o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse versículo 3, ele vai caminhando para uma questão, uma instrução mais prática. Deus mesmo, segundo ele diz aqui, pela graça que me é dada, eu digo a vocês isso, Deus concedeu a Paulo esse entendimento, talvez por experiência própria, é o que eu entendo. Deus fez ele entender isso por experiência própria e que deve ser uma realidade aplicada pelos outros também. Ninguém deve pensar de si mesmo mais do que ele é. Ou seja, nós devemos ser humildes, tá certo? Não pense de si mesmo mais do que você é, não seja presunçoso. Essa presunção, ela provém daquela sabedoria humana, terrena e diabólica. Mas, aquela consciência do que nós somos, deve nos manter humildes. Mas tem uma palavrinha importante que Paulo usa aqui, que vai nos colocar no ponto certo. Quando nós falamos de ser humildes, isso não quer dizer que nós devemos olhar para nós, eu não sirvo para nada, eu sou um inútil. Isso é humildade? Não. A humildade envolve o autoconhecimento. Nós sabemos nossas limitações, nós sabemos que somos pecadores, que somos falhos, devemos saber que nós somos suscetíveis a tentações. Você deve conhecer, buscar conhecer de si mesmo quais são os seus pontos fracos. Cuidado com seus pontos fracos. Você é preguiçoso? Indolente? Você tende a isso? Se cuida. Você é indisciplinado? Se cuide. A sensualidade para você é um perigo? Se cuida. Dinheiro mexe com você? Se cuida. Você gosta de diversão? Cuidado. Outro dia nós falamos. Deus nos concedeu vida e Ele permite a nós nos deleitarmos, termos prazeres, desde que esteja dentro dos princípios da palavra de Deus. É bíblico nós gozarmos dessa vida também, nós desfrutarmos, nos alegrarmos. O crente não é alguém que tem que se auto-imolar e ele não pode se divertir. Não, nós temos. Mas cuidado, porque tem gente que não tem controle sobre isso, a tendência é dele viver para o prazer. O prazer tem seu tempo, há tempo para todo propósito. Tem tempo de você divertir, tem tempo de você trabalhar. Tem tempo para tudo. Nós precisamos ter o quê? Moderação. Essa é a palavrinha que eu falei que tem aqui. Moderação. Moderação quer dizer manter o equilíbrio. Então nenhum de nós, irmãos, deve pensar de si mesmo, eu sou bom mesmo nisso. Tá? Não pense mais de você do que você é. Você vai ver que você não é isso tudo, não.
Muitas vezes eu já tenho lidado com irmãos de aconselhar, de exortar alguma coisa. Pode ficar tranquilo, pastor. Eu não tenho problema com isso. Passa nem um mês, ele caiu no pecado ali. Teve um antigo pastor no meio das nossas igrejas. Ele era pastor em uma das nossas igrejas e ele foi para os Estados Unidos com a família. Foram estudar lá e se preparar porque ele queria voltar para ser missionário com a família. Então ele ficou alguns anos lá nos Estados Unidos. Sendo brasileiro, ele levantou ofertas para ser sustentado por americanos, igrejas americanas, aqui no Brasil. Detalhe, ele voltou, algum tempo depois que ele voltou, eu convidei ele a pregar para nós na igreja, na época eu estava pastoreando a igreja de Sul de Menúcia. E aí eu fiquei sabendo direito qual era a condição da volta dele. O que aconteceu? Ele voltou para ser missionário no sertão da Bahia. Mas a família dele viveu alguns anos nos Estados Unidos, país de primeiro mundo. Não queriam ir lá para o sertão. Então a família dele ficou aqui, em São Paulo. Numa igreja da convenção, nem uma igreja independente das nossas, eles se ligaram. Então vejam só, esposa, filhos, numa igreja de outra linhagem, eles divulgando fotos da família, missionários do Brasil para o Brasil. A mentira. Bom, ele de fato ia para o sertão da Bahia. Ele ia, passava um mês, e a família aqui. Aí ele voltava, ficava, 15 dias com a família aqui, e voltava para lá. Isso não é bom. E eu falei para ele era um pastor mais velho do que eu, mais experiente. Mas, irmãos, eu não hesitei em questionar ele numa conversa pessoal. Irmão, isso não é bom. Vocês como um casal viverem tanto tempo assim, longe. O que ele me falou? Não, irmão, pode ficar tranquilo, não tem problema. Não deu um ano, não lembro quanto tempo passou, estourou, que ele teve um caso com uma menina lá. Eles se separaram, lógico, e ele ainda queria continuar como pastor. Mas ele não foi o único, vários já me falaram coisas assim. Fica tranquilo. Dentro do princípio de moderação, irmãos, nós precisamos ter consciência das nossas limitações, das nossas fraquezas. Nós não devemos nos expor a coisas por achar que nós somos fortes demais. E nem nos vangloriarmos por achar que nós somos melhores do que nós somos mesmo. Tá? Mas a moderação, agora eu quero mostrar o outro lado, a moderação também nos leva a um outro ponto. Porque eu também já ouvi muitos irmãos dizerem: eu fico aqui no meu cantinho porque eu não sirvo para nada. Eu não sei pregar, não sei cantar. Lembra do que eu falei no começo? Sobrancelha não está só para enfeite. Alguém sabe para que serve uma sobrancelha? Não?
Por quê, Bruno? Exatamente. É levita, né? Ela retém um pouco do suor que iria direto para os seus olhos. Quem vive debaixo de ar-condicionado e não transpira, hoje pode tirar a sobrancelha. Mas ela é bem útil no dia a dia de uma pessoa num ritmo normal. Eu transpiro muito na cabeça. Diz minha mãe que quando eu era bebê, eu tomava uma mamadeira e saía fumaça da minha cabeça no berço. E não é só ela, não. Quem conheceu disse que era assim mesmo. E até hoje eu transpiro muito. No primeiro lugar que... Quando eu transpiro, escorre o suor, é aqui, ó. Mas a sobrancelha está aqui para segurar um pouquinho do que escorre para frente. Há uns bons anos atrás, ninguém sabia a utilidade do apêndice. O apêndice até virou sinônimo de uma coisa, bom, não é necessário, é um complementozinho, está lá. Mas, mais recentemente se descobriu que o apêndice é muito útil, porque ele absorve, né, inflamações, coisas assim, é um tipo de um ladrão, para um dispositivo de segurança que nós temos no corpo. No nosso corpo tem coisas que às vezes a gente nem sabe para que serve, mas elas têm utilidade. Irmãos, nós temos que ter moderação em saber, em conhecer também as nossas habilidades, as habilidades que Deus nos deu e que podem ser usadas para o Senhor. Tem pessoas, eu não sei pregar, não sei cantar, e por isso é desprezível. Mas às vezes essa pessoa pode ser extremamente hospitaleira. E eu vou dizer uma coisa, talvez a hospitalidade dela não seja tão visível quanto aquele irmão que vai lá pregar, ou aquele que canta, ou que toca, né? Muito bem. Ninguém vê o que a simpatia, a hospitalidade daquela pessoa, o quanto ela é benéfica, o quanto ela é útil na vida da igreja, tanto entre os irmãos quanto na recepção de um visitante. Então estou dando um exemplo. Mas tem coisas que muitas vezes não são tão visíveis, o holofote não está virado para ele, mas é útil, às vezes está ali escondidinho, como o apêndice. Mas é útil e é necessário que tenha. Então a moderação é também de a gente ter consciência, eu não sou, né, não devo pensar que eu sou mais do que eu sou, mas eu não devo pensar que eu sou menos do que eu sou também. Espera aí. Eu tenho meios de ser útil aos meus irmãos, de ser útil, de ser usado por Deus de alguma maneira, na sua obra, na igreja. Muitas vezes nós podemos dar desculpas, né? Usar como álibi, como desculpa, para não fazer nada, quando nós não usamos aquilo que nós temos. Lembram daquela irmã que era uma costureira? Como era o nome dela? Dorcas. É a Dorcas que também é chamada de Tabita, não é? Os irmãos choraram pela morte dela.
Os irmãos choraram por ela, porque era uma irmã. Ah, mas ela não pregava. Mas era uma irmã que exercia o amor ali, era uma bênção na vida daqueles irmãos. Sabe, tem muitas maneiras de nós sermos úteis no corpo de Cristo. Versículo 4 diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos vários, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e aí ele passa a descrever alguns dons mais específicos, né? Mas, até aí eu quero chamar a atenção, aquilo que você tem, mesmo que não seja nenhum dessa listinha que Paulo faz aqui, tá? Mas ele diz, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Profecia é sinônimo de pregação, tá? Seja segundo a medida da fé. O que ele está dizendo aqui? Bom, se o meu dom é pregar, que seja conforme aquilo que nós temos da palavra de Deus. A medida da fé aqui não é fé, o sentimento fé. Fé é o conjunto de ensinamentos da palavra de Deus. Seja conforme a medida da fé, ou seja, seja compatível com a palavra de Deus. Então você tem dom de pregar? Então se dedique em pregar exatamente a palavra. Pregar a palavra com exatidão, com clareza. Essa é a medida da fé. Aprenda mais dela e pregue a palavra de Deus. Hoje, muitos pregadores estão buscando recursos, né? Deixa eu ver, aprender truques de oratória, piadinhas. Uma vez um pregador chegou na igreja em que eu fazia parte, começou, bom, chegou lá, largou uma piada, tá meio xoxa, né? Bom, agora que eu contei piada para descontrair, vamos à pregação. Se até você tiver uma piadinha, né, alguma coisa, algum fato engraçado, mas que ele vai ilustrar a palavra de Deus, você pode usar. Não vou ser radical nisso. Mas o que está acontecendo é que muitos pregadores hoje estão se dedicando em buscar ilustrações, piadas, historinhas. E a pregação dele fica assim, ó, de conteúdo. Ele falou tanta coisa divertida, e o que você aprendeu? O que ele falou de prático da palavra de Deus? É isso aqui, ó. Ele pregou meia hora. Ele leu um versículo. Se você for ver o que ele discorreu ali no versículo, na passagem, na explicação da palavra de Deus mesmo, vai ser 1/3 ou metade da pregação. Aquele que tem o dom da profecia, você sente que Deus te capacitou a pregar? Mas eu não sou um exímio pregador. Irmãos, eu falo isso eu tenho consciência de que eu não sou um exímio pregador, e vocês são testemunhas disso. E acho que nunca fui e nunca serei. Mas eu tenho consciência de que Deus me deu o dom de pregar. E eu procuro fazer isso com fidelidade. Quando diz, deu o dom de pregar, não é como eu disse, não porque é exímio, maravilhoso pregador. Ninguém, nossa, o pastor Valdir vai pregar.
Ao contrário, já teve caso assim, né? Teve um irmão uma vez da nossa igreja, nós fomos para visitar outra igreja, chegou lá, ele descobriu que era eu quem ia pregar. É o pastor que ia pregar? Se eu soubesse, não tinha vindo. Não, ele não falou, não foi bem assim, ele falou, mas deu esse sentido, né? Mas ele quis dizer, mas eu fui para ouvir outro pregador, né? O mesmo pastor, eu ouço todo domingo, toda semana. Eu entendo, não levei a mão não, mas é fato, irmãos, que tem alguns pregadores que a gente tem prazer em ouvir, né? E outros nem tanto, mas eu tenho consciência, assim, de que eu tenho que compartilhar com os irmãos. Vocês concordam? Eu chego pelo menos no ponto de ser apto a ensinar. No ensino não é aquela maravilha, mas sou apto a ensinar. Deus me deu esse dom, eu tenho consciência dele, com moderação. Eu não devo pensar de mim mais do que eu sou. Mas também eu não vou pensar menos de mim do que eu sou. Falar, eu não vou pregar mais. Às vezes dá até vontade, né? Eu fico tão chateado, tão frustrado com algumas pregações minhas que não saem como eu gostaria, como acho que deveria ter sido, que eu fico frustrado, eu até penso, não vou pregar mais, não. Mas depois eu não resisto a isso. Por quê? Enquanto eu entender que vai ser útil, eu vou fazer. Mas assim, irmãos, aquele que entende, Deus me capacitou a pregar. Eu posso melhorar muito. Acreditem, eu melhorei muito. Tá? Eu já assisti vídeo das minhas primeiras pregações. Era um horror. Mas, se você entende que tem essa capacidade, que pode ser desenvolvida, os jovens, faça, mas se dedique em pregar a palavra de Deus. Se aprofundar nela. Não fique preocupado em imitar fulano, ciclano, ou se encher de historinhas, de ilustrações, tá? Se o dom é profecia, é pregar, seja conforme a medida da fé, seja conforme a palavra de Deus. Pregue a verdade, pregue o que está na palavra de Deus. Entenda bem o que diz a palavra de Deus para você ensinar aquilo, para você não falar bobagem. Versículo 7 ele fala, se é ministério, seja em ministrar. Ministério é servir. Então, se o seu dom é servir, sirva. Isso se aplica a várias maneiras de nós servirmos na igreja. A irmã, o irmão que limpa a igreja, que limpa o salão, é o que cuida da manutenção de alguma coisa, é aquele que cozinha, é aquela irmã que faz coisinhas para outros irmãos que nem a Dorcas, né? De alguma maneira que você pode servir, sirva de verdade. É isso que ele está falando. Se o teu dom é servir os outros, eu não sei pregar, mas eu tenho, né, o dom de servir os outros, então sirva de verdade, sirva para valer. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então tem ensino, tem gente que não vai ser, não é pastor, mas nós temos estudos bíblicos. Ensine. Tem as irmãs, tem crianças, se dedique no ensino. Alguém para se dedicar ao ensino, primeiro ela tem que aprender. Dedicação ao ensino envolve isso. Aprendizado, desenvolvimento de uma forma eficaz de comunicação, de ensino, de acordo com
quem vai ser ensinado, né? Se é criança, se é adulto. Mas haja dedicação. Não é só chegar lá e... tem muitas igrejas que usam revistinhas. Na nossa igreja mesmo, no passado, já se usou revistinhas. Então o que acontece? Fulano é o professor da classe, jovens, adolescentes. Ele pega lá a revistinha, essa é a lição. Ele chega lá, lê, entregou. Lê, faz algum comentáriozinho, faz alguma gracinha, acrescenta alguma coisa, pronto. Tem a coisa pronta ali. Eu detesto esse negócio, nunca gostei desse negócio de aula pronta. Você pegar, não, essa série de apostilas aqui de estudos é boa, então vamos usar a apostila, ok. Agora, mesmo se você pegar uma apostila pronta de outro, para usar, estude a apostila, estude os versículos, busque mais, não se limite àquilo, pegou Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola. Haja dedicação ao ensino. Você tem que sugar aquilo. Você tem um material que é bom? Ótimo. Pega esse material bom e se dedique para fazer ele ainda melhor. Mais proveitoso, mais adequado. Versículo 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Olha, aqui, exortar tem o sentido mais... A gente usa muito exortar em repreender, mas exortar tem um sentido... pode ser pela repreensão também, mas o sentido dele é mais de animar. Tá? Exortar tem mais o sentido de revigorar alguém, de nós animarmos essas pessoas. Então isso pode ser através de uma palavra de estímulo, mas, né, um elogio bem colocado, mas pode ser também uma repreensão, mas que mostre, que estimule aquele irmão ou aqueles irmãos exortados a serem ainda mais fiéis, mais dedicados. Nem todo mundo tem esse dom de exortar, por isso eu falei antes, olha, se você precisar exortar alguém, faça com amor, mas se você não souber fazer, talvez você tenha que recorrer a alguém, né? Porque tem questões que são mais delicadas. Por exemplo, às vezes uma pessoa muito chegada a você, você tem a liberdade de exortar ela, tá certo? Uma pessoa que você tem muita afinidade, você tem a liberdade de falar certas coisas para ela que outras não teriam. E tem outras pessoas que você não tem isso, mas talvez outra pessoa possa ser usada para isso. Você pode ter o dom de exortar. Então você vai buscar um meio, né? Aí sim, quem tem o dom de exortar, ele vai achar um jeitinho, um meio de que ele exorta sem ser ofensivo e realmente ele anima aquele irmão, aquela irmã. O que não pode é todo mundo sair exortando de qualquer maneira. Eu já tive problemas com relação a isso na igreja, de irmãos bem intencionados, mas desastrados, de querer repreender irmãos por além de ir para a pessoa ter agido sem sabedoria, de ter agido de maneira errada. Por exemplo, estou lembrando de um caso aqui que um irmão foi repreender uma irmã sobre uma coisa que não competia a ele.
Ele poderia talvez ter usado a esposa dele para falar com essa irmã, ou talvez ele ter falado diretamente com o marido dessa outra irmã. Mas mesmo para isso ele teria que ter cuidado. Isso causou um problema, porque ele atravessou e foi direto exortar a irmã por uma coisa que passava pela autoridade do cabeça ali, que era o marido dela. Então a gente precisa ter discernimento, precisa ter cuidado com relação a essas coisas. Tá? Se ele tivesse falado com o pastor poderia ter moderado essa questão e ter tratado isso, em vez de ter que consertar o estrago que foi feito depois. Então a gente precisa ter sabedoria. Aquele que tem o dom de exortar, ele tem esse discernimento, ele sabe o jeito, a hora, com quem falar, né? Mas quem não tem o dom acaba sendo desastrado. Pode ser bem intencionado, mas faz a coisa de maneira errada. Ele diz aqui também, o que reparte, faça-o com liberalidade, quer dizer, generosamente, desinteressadamente. Tem irmãos que realmente têm o dom de repartir. Deus te deu, né, em abundância determinada coisa, você pode compartilhar e sabe fazer isso com sabedoria. O que preside, faça isso com cuidado. Tem gente que olha só o glamour, né? Presidir alguma coisa. Ser o presidente da igreja, ou estar governando, dirigindo alguma coisa dentro da igreja. Ele fala, aquele que é posto na condição de governar, de conduzir determinada coisa, deve fazer com cuidado, ou seja, como aquele que cuida realmente. Algumas igrejas são muito bem estruturadas, né? Igrejas maiores acabam tendo aquela estrutura, escola dominical, então tem os professores, tem alguém que fica como responsável. Ele está presidindo, ele está cuidando daquela coisa, porque quando a igreja aumenta, o pastor sozinho não dá para olhar diretamente tudo. É lógico que o pastor está presidindo a igreja, conduzindo a igreja também, mas seja como pastor, de uma maneira geral, como o bispo da igreja, seja por algum setor da igreja, quem está cuidando de alguma coisa deve fazer isso realmente com cuidado. Deve cuidar, não é só ter a pompa do cargo, do título, né? Eu sou o presidente da mocidade, eu sou a líder da classe de senhoras. Espera aí, se alguém tem alguma função na igreja, que é dada uma responsabilidade de cuidar daquilo, que cuide, que realmente faça aquilo com cuidado, ore por eles, busque o melhor jeito de fazer tudo, esteja de olho, quem cuida, né? Olha, examina, está sempre observando, está com o olho em cima, não deixa a coisa largada não. E finalmente ele diz aqui, o que exercita a misericórdia, faça isso com alegria, não como um sacrifício, mas faça com prazer, com alegria no coração. Bom, essa lista não é exaustiva, irmãos, para a gente concluir. Mas ele dá uma lista aqui de exemplos de maneiras que nós podemos ser úteis na igreja, no corpo de Cristo. Mas ele chama a nossa atenção. Tudo que você for fazer, resumindo, tudo que você for fazer, faça com dedicação. Essa dedicação muitas vezes vai envolver sacrifícios pessoais, sacrifício vivo, que é santo e é agradável ao Senhor. Que Deus abençoe sua palavra, que nós possamos, irmãos, mesmo ser úteis uns aos outros, ser úteis na obra de Deus. Eu espero
sinceramente, cada irmão enxergue em si, com moderação, os seus dons e se coloque a serviço do Senhor. Cada dia mais. Bom, que Deus abençoe. Vamos orar.